Bom, pessoal, nós nas aulas anteriores falamos da dilatação linear, que é a expansão do comprimento. Agora nós vamos falar da dilatação superficial, que é a expansão da área, quando a superfície expande. Então aí a gente tem o quê? Tem uma chapa aqui quadrada, que tem uma área inicial a zero, quando a temperatura inicial é θ0. Se você fornecer calor para a chapa, a temperatura vai aumentar, vai passar a ser θ. E a área também vai aumentar, a área vai passar a ser A. Então, área inicial, área final. Quando você sobrepõe as duas chapas, antes e depois, você tem aqui ó, essa moldura que aparece aqui. Ó. Essa moldura aqui é a variação da área, que a gente chama de dilatação superficial, ΔA. Então, lembrando que A0 é a área inicial, A é a área final, e o ΔA é a área final menos a área inicial. Isso é a dilatação superficial, que é essa moldura que aparece aqui. Ó. Okay? Do que depende a dilatação superficial, que é a variação da área? Depende da área inicial, né? Portanto, quanto maior a área inicial, maior vai ser a expansão. Depende do coeficiente beta, que eu já vou falar dele mais adiante. O coeficiente beta ele tem a ver com uma... na verdade, ele é o quê? Ele é uma constante que caracteriza o tipo de material de que é feita a chapa. Então, por exemplo, se for de alumínio, aí tem um beta específico para o alumínio. Se a chapa for de ferro, vai ter um beta específico para o ferro. Se a chapa for de cobre, aí é um beta específico para o cobre. Então, cada metal tem o seu coeficiente beta característico dele, ok? E aqui depende. Então, quanto maior for esse coeficiente beta, maior vai ser a expansão da área, tá? Outra coisa, depende também da variação da temperatura. Então, quanto maior a variação da temperatura, maior vai ser a expansão da área. Então, com essa expressão aqui, a gente calcula o quê? O quanto aumentou. Nessa expressão aqui, nós vamos calcular qual é a área da moldura aqui, ó, né, disso aqui. Agora, a partir dessa expressão aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó, o ΔA, o que é o ΔA? Área final menos área inicial. Então, troca o ΔA por área final menos área inicial. E aqui eu vou copiar de volta, tá? Vou copiar de volta aqui esse A0, beta, Δθ, copia de volta. Agora você pega esse A0 negativo aqui, ó, passa para o outro lado, ele fica positivo aqui, ó. Fica mais A0. Posso multiplicar por 1, que não vai alterar nada, quando você multiplica por 1, continua igual. E esse A0 beta Δθ, vou copiar de volta aqui positivo, ó, A0 beta Δθ. Então, eu peguei só essa parcela que está aqui negativa, mandei para o outro lado e ficou positiva, multiplicando por 1. Por que multiplicou por 1? Porque a gente vai colocar o A0 em evidência. Esse A0 aqui, ó, eu posso colocar em evidência aqui fora do parênteses. Sobrou esse 1 aqui, ó, mais o beta Δθ. Isso aqui é a área final. Então, com essa fórmula aqui, ó, com essa fórmula aqui, essa aqui embaixo, a gente calcula a área final, que é isso aqui. E com essa de cima aqui, a gente calcula o tanto que aumentou, né? Calcula a dilatação superficial, que seria essa moldura aqui em volta, ok? Bom, o que a gente tem também? Olha só, o coeficiente beta, né, que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial, a unidade de medida dele é graus Celsius a menos 1. O coeficiente beta é 2 vezes o coeficiente alfa. Então, se você sabe o coeficiente linear, você multiplica ele por 2 e você obtém o coeficiente superficial, que é o beta. Vamos já te mostrar isso aqui num exercício exemplo, que é esse aqui, olha só. Vamos lá. Ele fala, o gráfico abaixo mostra como varia o comprimento L de uma barra metálica em função da temperatura θ. Então, está aqui o comprimento L em metros, aqui no eixo Y, e aqui a temperatura θ no eixo X, em graus Celsius. Então, se você olhar para o gráfico, você vai ver o quê? Que a 0 graus Celsius, o comprimento da barra é de 2,00 metros. É 2 metros. E a 200 graus Celsius, o comprimento é 2,012 metros.
Ele quer que você calcule o coeficiente de dilatação superficial desse metal. Ele quer o valor do beta, mas você vai primeiro descobrir o valor do alfa. Aí você multiplica por 2 e você obtém o valor do beta. Vamos lá então. Usando a fórmula antiga, tá? A da aula anterior. Delta L igual a L0 alfa delta θ. Então a variação do comprimento é o comprimento inicial que multiplica o coeficiente alfa, que é o coeficiente linear, vezes a variação da temperatura delta θ. Então vamos lá. O que é o delta L aqui? Ó? É o comprimento final menos o inicial. Ó, o final, que é 2,012 menos 2 aqui, ó, né? É a subtração dos dois. O comprimento inicial, que é L0, é esse aqui, que é 2 metros. Não precisa pôr 2,00, põe só 2. O alfa você não sabe. E a variação aqui da temperatura foi de 200, que ela foi de 0 para 200 graus Celsius. Então variou 200 graus Celsius aqui. Aí subtrai, né? 2,012 menos 2 dá 0,012. Igual. Aí copia o alfa, aí 2 que multiplica por 200 vai dar 400 aqui, ó, 400. Aí você vai fazer o quê? Vai andar aqui 3 casinhas para a direita aqui, vai andar, ó, 1, 2, 3, vai ficar 12. Aí você pode multiplicar por 10 a menos 3, né? Quando você anda 2 casas para a direita, 3 casas para a direita, você multiplica por 10 a menos 3. 10 a menos 3 aqui. Então, estou transformando aqui em notação científica. Ficou 12, 10 a menos 3. E aqui, esse 400, eu ponho 4, 10 a segunda. Por que 10 a segunda? Porque tem 2 zeros na frente do 4 aqui, ó. Com 2 zeros na frente dele, eu posso pôr 4, 10 a segunda. Então, lembrando que aqui, as casas estão para a esquerda, aqui, ó. 1, 2, 3. Por isso que fica 10 a menos 3. E aqui, os zeros estão para a direita. Por isso que fica 10 a segunda positiva aqui. Então, quando a vírgula... Quando você tem casas à esquerda, né, aí o expoente fica menos, no caso menos 3 aqui, e quando tem os zeros à direita, aí o expoente fica positivo, fica 10 a segunda aqui. Então é assim que a gente transforma em notação científica. Você precisa olhar depois com calma lá as nossas aulas de notação científica, isso aqui, ok? Agora você vai pegar esse 4, 10 a segunda e passar para cá dividindo, ó. Então, multiplicando vem dividindo. Então fica 12, 10 a menos 3, que divide por 4, 10 a segunda. Deixa o alfa sozinho, eu estou atrás dele, né? Aí você vai dividir o 12 por 4, vai dar 3. Esse 10 a segunda vai subir positivo, ele é, ó, 10 a segunda positivo, ele vai subir negativo, tá? Ó. Eu vou passar esse 10 a segunda para cima com o expoente negativo. Então embaixo ele é mais, vai subir, vai ficar menos aqui, ó. Aí você pode manter a base aqui, somar os expoentes, ó. Menos 3 aqui com esse menos 2, vai ficar menos 5. Então fica 3, 10 a menos 5, esse aqui é o alfa. Então coeficiente linear, 3, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como o coeficiente beta é 2 vezes o alfa, então tem que multiplicar esse cara aqui por 2, ó. Quando eu faço 3 vezes 2, vai ficar 6. 6, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente superficial. Então percebe que você teve que transformar em notação científica, no caso esse 0,012 aqui, ó, ficou 12, 10 a menos 3, que são 3 casinhas aqui, ó, são 3 casinhas, ó, 1, 2, 3, e esse 400 virou notação científica com 2 casinhas aqui, ó, 1, 2, né, transformando notação científica, passou dividindo, lembrando que esse expoente que está aqui embaixo ele vai subir o sinal trocado, então se é 10 a segunda, sobe e fica 10 a menos 2, mantém a base, soma os expoentes, e você calculou o coeficiente linear. Aí você multiplica por 2 para descobrir qual é o coeficiente superficial. Está calculado. Então, a gente não tem como fugir da notação científica aqui, a gente vai usá-la o tempo todo. Então, aqui, quando você fala em expansão do comprimento, expansão da área, expansão do volume, dilatação linear, volumétrica, superficial, sempre usa notação científica. Então, se você tem dúvidas, não deixe de assistir às aulas de notação científica. Ok? É isso aí. Valeu.